Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Leão, Calunga e Voz do Além, o trio Parada Dura. Hello! Mais uma vez para o programa Calunga Responde. Nossa, ficou bom essa minha entonação, né? Calunga Responde. Gostei. Hoje eu não vou ler um trechinho do livro não, tá? Hoje eu vou contar uma história que eu vivi numa atividade mediúnica algum tempo atrás, que foi assim, hilária. Mas, hilária agora, tá, gente? Mas na época não foi, não. Então, eu fui convidado a participar de uma reunião de materialização, né? Numa casa espírita famosa aqui na minha cidade. E aí o que acontece? Eu nunca tinha ido a uma reunião de materialização. Eu só tinha lido sobre, né? E também visto histórias, pessoas contando, mas eu nunca tinha visto, participado e presenciado uma reunião de ectoplasmia ou materialização. Aí fui, todo empolgado, né? A reunião começava às 8, às 7 da manhã, às 7 da noite, às 19 horas, para ser mais exato, eu estava lá na porta lá. Aí o pessoal foi chegando, nossa, você chegou? Não, eu cheguei agora. Mentira, já tinha 1 hora, quase 2 horas que eu estava lá na porta. Tem toda uma preparação antes, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas é interessante, porque como é a reunião de ectoplasmia, eles precisam de fluidos mais leves, né? Mais tênues. E é óbvio que tênues na totalidade, nem eu, nem ninguém que estava naquela reunião tinha capaz, e livres, né, de impurezas, tinha capaz de oferecer. Mas o Laboratório do Mundo Invisível, que está lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tem recursos para poder providenciar um elemento apropriado para aquilo que eles querem fazer. Pois bem, aí cheguei na sala de reunião, era uma sala pequena média, né, com as cadeiras assim em meia lua, tinha como é que fala? Um pallet, né? Uma espécie de um palcozinho um pouco mais alto, com uma maca e uma maca assim em cima, e nós sentamos assim em meia lua de frente para essa maca. Eu já tinha visto algumas reuniões de materialização em que o médium ou a médium ficava sentados, né? Mas nesse a pessoa ficava deitada. E aí então começou a gente canta muito em reunião de ectoplasmia, né, ou reunião de materialização. Aí fizemos as preces, teve uma pequena preleção, alguém falou alguma coisa, explicou como é que funcionava. E aí, aí apagou a luz. Eu falei, Jesus, e fica escuro mesmo, gente. Você não vê, eu punha a mão assim, ó, na frente assim do meu rosto, assim, para eu tentar enxergar. Eu não enxergava, fica escuro, escuro, escuro mesmo. E eu falei, Jesus amado, se acontecer alguma coisa aqui nessa sala, assim, onde que é a porta, né, para eu sair correndo? Eu nem vou saber, devia ter prestado atenção de onde era a porta. Agora, nesse escuro, eu nem vou saber se porventura alguém acontecer. E que lado que eu saio? Se eu sair tropeçando nessas cadeiras? Comecei a pensar essas coisas todas, esse espírito tumultuado, perturbado que eu sou. Pois bem, meninas e meninos, de repente, lá onde estava a maca, que eu não enxergava também, começou a pipocar-se umas luzes assim, verdes, lilazes, como se fossem pequenos fogos, mas não faziam barulho não. E umas, fazendo assim aquela coisa, eu falei, Jesus, que coisa linda. E todo mundo vendo aquilo, e a gente canta, faz prece. De repente, aquela luz foi condensando e foi ficando esbranquiçada. E ela se juntou aos elementos fluídicos que estavam saindo do médium. Pela boca do médium, nariz do médium, orelhas, ouvidos do médium, né? E era como se fosse um punhado de algodão. É muito lindo, não dá para descrever, só quem participa. E tinha certa luminosidade interna, como se fosse uma luminária, sabe? Opaca, mas ao mesmo tempo muito forte. E pulsava. E ela foi saindo assim, o médium estava deitado, então ela foi saindo assim de lado e foi caindo para o chão. E à medida que foi caindo para o chão, assim, do lado do médium, ela foi se avolumando e tomou forma.
e se apresentou um espírito que a gente conhece muito aqui em Minas, né? Que é o espírito do José Grosso, um cangaceiro, né? Vestido, gente, com tudo o que é palpável, assim, palpável. E com a sanfona, aquela coisa toda. E aí ele falou com aquela voz dele estridente, né? E aí eu olhando assim, aí ele virou para mim e falou assim: você não acredita, né? E não falou o nome não, mas estava todo mundo no escuro. E eu estava assim, gente, isso não pode ser possível. Gente, tem alguma coisa ali, isso é uma projeção, não tem condição, né? E aí ele repetiu: você não acredita, né? Aí eu falei, gente, será que é comigo? Será que ele está lendo meu pensamento? Aí ele falou: você não acredita, né, Marcos? Eu falei, meu Jesus, se não tiver outro Marcos aqui, sou eu mesmo. Aí a pessoa que estava lá do lado dele, que fica sempre alguém do lado do médium, né, para alguma situação, falou assim: ô Marcão, é com você mesmo que ele está falando. Aí eu peguei e falei assim: não, eu acredito. Não acredita não, ô São Tomé moderno, vem cá. Aí eu fui, cara, não sei com que pernas, né? Fui e eu sou grande, né? Eu tenho 1,89 m. Ele devia ter assim um 1,90 m, 2 metros, e com aquelas indumentárias todas, chapéu, aquela coisa toda, ele ficava maior ainda. Aí ele pegou, olhou para mim assim: não está acreditando? Eu falei assim: não acredito. Ele repetiu: você é um São Tomé moderno, né? Então vem cá, eu não tenho chagas, mas eu tenho mão. E pegou na minha mão, cara, fez assim, ó, na minha mão. Oh, meu Deus! E eu senti a pressão da mão dele, sabe? E é tátil assim, assim, igual a nossa. Falou: agora você acredita? Mas eu não. E a voz nem saía mais, né? Mas eu não. E ele começou a rir, ele deu uma gargalhada, daquelas gostosas, assim, como quem diz assim: nossa, se eu não parar isso, ele vai morrer, né? E aí ele falou umas outras coisas que eu nem entendi, de tão ansioso, perturbado, impactado e feliz, né? O cara pegou na minha mão, um espírito desencarnado, materializado, pegou na minha mão, assim, apertou para eu sentir, não a ponto de machucar, mas fez uma pressão para eu sentir o que ele tinha feito. E agora você pode voltar para o seu lugar. E conte para as pessoas que você já viu um espírito materializado. E não só conte que viu um espírito materializado, como também esse espírito pegou na sua mão. E começou a rir de novo, porque ele é muito engraçado. Aí depois de bastante tempo, tive essa experiência e tudo, aí eu estava numa atividade mediúnica aqui no bairro Santa Terezinha, numa das casas que a gente trabalhava antes de Everilda Batista, e nós estamos lá numa reunião de evocação, né? Na reunião de desobsessão na época, e aí eu estou lá sentado à mesa, quando eu olho assim, a visão do Zé Grosso. E aí ele olha para mim, dá aquele sorrisinho assim, eu olho para ele, dou aquele sorrisinho meio desconfiado, e penso assim, nossa, estou no sal. Aí ele vira para mim, olha para mim e fala assim: vou falar. Ele quis dizer assim: eu vou falar através de você. Ele, eu. E ele ria. E eu, meu Deus, esse espírito falar através de mim vai ser um caos. Cara, na hora que eu vi, eu já estava falando, e ele falando através de mim, e cumprimentando as pessoas, eu sentado à mesa, ele tem um vozeirão, e ele fala alto, aquela coisa toda. Depois que houve a manifestação, a reunião continuou, né? E tudo, que são aquelas manifestações de apresentação. Quando ele se afastou, eu vi ele de novo fazendo assim, como que diz, eu não falei que eu ia falar através de você? E riu assim, foi desaparecendo. E esse é o Zé Grosso, um espírito delicioso que a gente conhece e que é assim também brincalhão, altivo, cheio de piadas e um alto astral lá em cima. Depois eu conto outras histórias do Zé Grosso para vocês. Agora vamos ficar com o Calunga, que ele já está aqui meio que impaciente nessa história toda.
lembrei dessa história 200 mil anos atrás. E 2 vezes, uma vez ele pegou na minha mão e outra vez ele pegou assim em mim, assim, ó, e me levantou um tantinho assim do chão, assim. Eu falei, não é possível que esse homem vai me aguentar, eu desse tamanho. E ele é grandão, nesse dia o Robson tava, nesse dia da mão o Robson não tava não. Pegou assim, ó. Mas era mais para mostrar para as outras pessoas, olha aqui o que a gente, né? Ele me pegou assim, assim é. Sabe, me levantou um tantinho assim do chão. Me levantou assim. Eu falei, gente, não acredito. Mas na primeira vez ele me chamou de São Tomé moderno. Você é um São Tomé moderno? Vem cá, eu não tenho ferida, mas eu vou fazer isso aqui. Pum! É gelado? Ó, tem temperatura, mas não é gelada de defunto, não. Tem uma temperatura mesmo orgânica, tem textura. É muito doido a materialização. E eu acho que nesse momento, na época eu não percebi, né? Pensando agora, lembrando disso, ele deve ter adensado ainda mais a mão para me dar essa possibilidade da percepção sensorial, entendeu? Então, assim, eu acho que ele condensou um pouco mais de energia. Na hora que ele falou, e pegou na minha mão, eu acho que nesse movimento ele já condensou um pouquinho mais de energia para dar textura, para eu poder sentir. Aí eu senti temperatura, essa mesmo. E o toque, né? Da mão grande, que tem uma mão grande. Eu falei, Jesus, eu vou morrer, cara. Graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. O Marcos não fica quieto nessa cadeira. Bom, não é preciso repetir, mas eu vou repetir. A alegria de estar com vocês novamente. Não que a minha presença seja mais constante, somente nesses momentos em que a gente está aqui conversando, em que estamos conversando. Não é preciso dizer que nós espíritos, por mais medianos que sejamos, nós temos a condição de irradiar a nossa presença, né? Fazer sentir a nossa presença e ao mesmo tempo também sentir a presença de todos vocês. E também não é preciso dizer, mas eu vou dizer, que todos nós já criamos um vínculo, né? O meu vínculo agora não é apenas com o médium que me serve, o Marcos, mas é também com todos vocês que nos assistem, que participam conosco, que inscrevem, que se envolvem nos nossos bate-papos, se sentem motivados. E isso é muito bom porque nós criamos uma rede positivista, principalmente nesses momentos em que o nosso planeta, na dimensão de vocês e na dimensão onde eu estou, tem vivido comoções tão importantes que objetivam dar ao nosso planeta e a nós mesmos um nível de evolução maior, se assim nós entendermos sobre esse prisma. Então essa rede de amigos, de amizade, entre as várias etapas e apresentações da vida, é muito bem-vinda, né? E se contrapõe a toda uma outra rede de pensamentos enfermiços, menores, depressivos, agressivos, insistem em nascer e se manterem também nas dimensões que compõem a vida, tanto aí onde vocês vivem, se movimentam, na terra física, como onde eu vivo e me movimento na terra extrafísica. Então nós somos uma legião do bem, pessoas, espíritos diversos, não sou só eu, Calunga, né? Mas toda uma coletividade que eu represento e me faço representar, assim como vocês também, ligados numa única proposta, num único objetivo, aprender, trocar opiniões, trocar experiências e caminhar de uma maneira mais bem alicerçada em direção a dias melhores, não é isso? Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga, também é muito bom estar toda terça-feira com você. Hoje vamos falar um pouco sobre a mentira. A mentira, uma pessoa que tem essa recorrência de estar sempre mentindo e utiliza isso, né, para benefício próprio e tudo,
como que é energeticamente, como que aparenta energeticamente essa pessoa que vive da mentira? E a outra pergunta é, e aquela mentira que o pessoal fala da mentira branca, né? Aquela mentira para auxiliar alguém, para que essa pessoa não, né, não ocorra algo de mal a uma pessoa. Então vamos começar da última para a primeira, de trás para frente. Ok. Não existe mentira boa. Existe a pessoa meter o bedelho onde ela não é chamada ou opinar de uma questão que ela não tem condições de opinar. Então não existe mentira boa. Mentira é mentira. E mentira é é uma estrutura que se cria, né, objetivando certamente obter vantagem ou obscurecer a capacidade do indivíduo de crescer, ou tentar inutilmente implementar uma realidade totalmente inexistente, que é a realidade do não sofrimento, né? E dessa forma cria-se uma estrutura frágil, mas ao mesmo tempo poderosa, que eu já disse aqui, pede de quem se movimenta nesse patamar de vida uma flexibilidade muito grande, um poder de criatividade enorme e muito tempo para sustentar e modificar essa estrutura mentirosa, né? Existem mentirosos crônicos. Existem mentirosos que construíram toda a sua existência sob essa plataforma. E geralmente essas pessoas, elas aos olhos de outros que vivem na superfície, são tidas como pessoas de sucesso, porque elas investem o poder criativo de persuasão, ou numa linguagem que vocês usam muito aí, que é a lábia, para enredar, arregimentar, através da fala, da postura, da entonação da fala e de uma apresentação concisa, os móveis da sua mentira para atingir os seus propósitos e objetivos. Enredam pessoas, coletividades inteiras e nesse processo elas moldam inclusive o comportamento, a maneira de pensar e, por consequência, a maneira de sentir e a maneira com que as pessoas agem. A mentira, ela tem uma proporção equivalente ao objetivo daquele que emite essa ideia. Vocês já estiveram aí, entre vocês encarnados, grandes promotores de mentira, com relação, por exemplo, à eugenia, à pureza de raça, a poderes políticos e regimentos nacionais, que construíram toda uma base sobre pseudo-verdades, salientando e formatando mentiras que tantas vezes repetidas foram entendidas como verdade por indivíduos e uma coletividade inteira. E coletividades inteiras marcharam sobre outras coletividades encaradas como inferiores, sem nenhuma possibilidade de entender que estavam equivocados, e aniquilaram esses grupos sociais por os acharem inferiores, por acreditarem que são eles as causas dos seus sofrimentos, por entenderem que aquilo que eles possuíam era indevidamente de propriedade deles e, por consequente, eram dos que acreditavam ser movidos pela verdade. Então a mentira, ela nunca é boa, ela nunca é branca, né? Ela sempre tem um móvel escuso. E o móvel escuso eu já salientei alguns deles, mas eu vou me basear e me fixar no móvel escuso de levar vantagem, de ter ganhos indevidos, de apresentar uma postura social
acima das outras pessoas. E criar de uma maneira muito inteligente, porque a pessoa tem que ser muito inteligente para isso, quando tem essa característica, criar todo um exército de seguidores, de sectos, de pessoas que se distanciaram do dever e da necessidade de pensar, e por acharem adequadas aquelas mentiras e, acima de tudo, também de perceberem que irão usufruir de vantagens seguindo aquele móvel mentiroso, se entregam sem o menor contratempo ou sem a menor prudência ao fruto daquela mentira. Uma coisa interessante que eu, Calunga, observo quando geralmente eu estou dentro de uma caravana, alguma equipe de socorro, às regiões com maiores dificuldades aqui na dimensão espiritual, e a gente se direciona principalmente a grupos com dificuldades emocionais e psicopatias na área de gestão das suas próprias vidas. Geralmente, quando a gente encontra uma ou duas, ou um grupo de pessoas que construíram suas vidas na base das mentiras, do engano, do engodo, a sua apresentação espiritual é um tanto quanto grotesca. Porque é uma apresentação em que nós, se não utilizarmos de determinadas tecnologias, nós teremos pouca condição de identificar a sua forma. Elas ficam tão decrépitas, elas ficam tão desgastadas e ao mesmo tempo tão inconstantes, que existem determinados momentos nós não sabemos dizer onde está a cabeça, onde está o braço, onde está a mão, onde está um pé. É tão disforme, é tão grotesca mesmo essa palavra, que o indivíduo consciencialmente ele perde a condição de exercer um controle da sua própria forma. E isso entra em ressonância com a falta de controle que ele tem a partir do instante que, estando no mundo físico, de organizar as suas mentiras. As coisas começam a fugir ao seu controle, não é? E a fuga desse controle o faz, na maioria das vezes, enredar para um universo cada vez mais mentiroso, exigindo dele uma contrapartida de esforços muito maior do que no início daquela proposta. Porque agora o que ele tem é apenas a mentira. E por mais que até ele tente mostrar alguma verdade, pessoas que compactuaram com aquilo não vão responder positivamente a essa tentativa. Porque o estímulo que receberam, que os seduziram, são os estímulos da mentira. Então, contrapor a essa realidade, parece até alguma coisa antagônica, realidade e mentira, mas essa pseudo-realidade, construída em função de qualquer objetivo que se queira alcançar, esse contraponto ele se torna único e extremamente poderoso, a ponto de os mesmos esforços que se faz para manter essa mentira deverão ser empregados para romper com elas e apresentar uma tênue luz de verdade. Mas como esse processo da mentira não foi construído da noite para o dia, é óbvio que esse processo de redenção e de mudança de contexto de vida também não vai ser feito da noite para o dia. E vai contar, inclusive, com um aspecto de repulsão da coletividade, do indivíduo que viveu à mercê daquela mentira durante um período de tempo. Esse ser desencarnado, ao chegar na dimensão extrafísica, ele se encontra totalmente desassociado de si, ou da sua verdade, da sua integridade real. E quando o indivíduo, já na dimensão física, se distancia dessa integridade, ele perde a sua autonomia, ou seu automatismo de regência, que é promovido pelas suas células,
pelos seus órgãos, pelos seus tecidos, pelo seu cérebro, pelos setores do seu cérebro. Ele entra num estado desassociativo, em que essas questões, verdade e mentira, real e não realidade, começam a interferir e o desassociam na sua estrutura humana como um todo. É óbvio que essa desassociação molecular vocês não vão ver da mesma forma que nós vemos o indivíduo desdobrado ou desencarnado. Mas elas vão se apresentar em algumas deformidades psíquicas, emocionais e grotescamente orgânicas. Mas desencarnando, aí sim, como ele está na sua matéria-prima, né? Essa desassociação, ela se espalha por todo o contexto energético do indivíduo. E quanto mais profundidade ele nutriu essa mentira, ou essas mentiras, ou essas ilusões, quanto mais tempo ele se autonutriu e nutriu esperanças de quem quer que seja nesse engodo que ele criou para si e para os outros, quanto mais tempo, mais intenso será esse processo de desassociação molecular perispiritual. E como eu disse para vocês, encarar um indivíduo desse de frente é alguma coisa que nos atemoriza, nos deixa perplexos, porque uma coisa é você enxergar um indivíduo que perdeu a forma humana, né? Num processo em que se torna um ovoide, por exemplo. E eu já tive raríssimas vezes que eu tive a condição de ver alguma coisa assim nesse sentido. Outra coisa é você ver algo na sua frente que se move, fala, se angustia, mas você não consegue definir que forma humanoide é essa, né? Como eu disse, onde está a cabeça, onde está o braço, onde estão as pernas, é uma desassociação interna em função dessa necessidade ilusória de desfazer a realidade, apagar a verdade, né? E isso, do seu ponto de vista consciencial, é um dos, não maior, mas um dos maiores crimes que o indivíduo pode cometer, por qualquer circunstância que seja. Então, se você vivencia essas questões, mas é uma mentirinha de vez em quando, não existe mentiria de vez em quando. Lembrem-se, todos os nossos atos, por menores que sejam, gravam em nós as características emocionais desses atos. É como se são marcas, são carimbos desses nossos momentos impensados. Então, não há necessidade de mentir. Fale a verdade. Talvez naquele momento não seja apropriada, ou talvez a pessoa não esteja pronta para ouvir toda a verdade. Mas fale toda a verdade, se for propício, naquele momento, toda a verdade em um momento propício, que não seja aquele, doses homeopáticas da verdade, de maneira que a pessoa não crie equívocos, mas não sustente o seu discurso, a sua postura de vida em mentira. Seja ela qual for, da proporção que for, a intenção que você tenha, mesmo que seja a intenção de ajudar. Não faça isso. Não se há possibilidade de construir uma casa, seguindo o Evangelho, numa areia movediça. Nós temos que construir a nossa casa numa pedra sólida. Então, se você não pode falar aquilo naquele instante, se a pessoa não tem condições de absorver aquilo naquele minuto, cale-se. Não se comprometa mais do que você já está comprometida. E peça a ela um pouco mais de paciência, nós vamos achar um momento apropriado. Se ela tiver condições de ouvir, coloque a verdade. E de uma maneira em que essa verdade seja entendida, percebida. Não jogue sobre ela como se fosse uma rocha bruta, esmagando ela com essa realidade, com essa verdade. Use das perspectivas que a gente tem, que vocês têm, que nós espíritos temos, para entender qual é o mecanismo que nos garanta o maior êxito possível. Você não sabe qual é? Não se lembra? Nossa, teve um psicólogo, um neurocientista, um pedagogo
há mais de 2000 anos atrás, que trouxe uma regra áurea para que a gente não erre em qualquer circunstância, principalmente sob esse ponto de vista que a gente está falando. Faça aos outros o que você gostaria que te fizessem. Pega essas frases e escreve bem grande na frente de um lugar onde você não possa esquecer. Ponha, sei lá, em qualquer lugar. Faça aos outros o que você gostaria que você fizesse. Existem momentos que, por mais que seja dura as situações que vocês vivem, é importante que a gente não receba aquela carga de realidade naquele instante. Isso não vai ser nada apropriado, né? Se espere um pouco. Não tem coisas. Às vezes as pessoas falam para vocês aí determinadas coisas e a pessoa vira para você e fala assim, não é? Falou, eu concordo com você, mas você deveria ter feito isso em outro momento. Eu tenho certeza que vocês já viveram coisas assim. Então, façam os outros que você gostaria que te fizessem. Nessa ou qualquer outra circunstância da vida de vocês. Não tem erro. Porque não é possível que você queira que as pessoas ajam com você de uma forma indevida. Se você quer isso, haja com as pessoas de forma devida. Então não alicerce a sua vida, qualquer recurso que você for utilizar, não utilize o recurso da mentira. Não tem mentira branca. Nem mentira preta, nem roxa, nem vermelha, nem amarela. Tem a mentira. E a mentira é sempre uma coisa prejudicial. E sempre vai levar a uma outra mentira, a uma maior, a uma cada vez maior, principalmente se o indivíduo não tiver critérios, principalmente se ele vive na superficialidade da vida, principalmente se ele deseja aurir algum favor, se ele tem um interesse maior de levar vantagem. Não trabalhe com a mentira. A mentira só nos leva a um caminho. Ao caminho da desilusão, da falta de esperança, de perspectiva e, por consequência, a sofrimentos indevidos. Graças a Deus, falei sério demais, mas o assunto precisa, né? Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.